até um exemplo, respondendo ali a postagem do Neymar tá bom, o Neymar é contra o gramado natural, ou sintético, mas ele já jogou alguma vez no campo do Newton Santos? Ele nunca pisou num gramado sintético, ele nem sabe como que é. E até para a gente entender um outro aspecto, Lucas, quando os times optam por grama sintética, 99% deles, ou clubes, ou mesmo administradores de estádio, fala na questão financeira, que se torna um gramado mais barato de manutenção e que se torna multiuso, né? Mais fácil para a realização de shows, de outros eventos e tudo mais. Você consegue estimar mais ou menos quão mais barato é para um estádio ter grama sintética em comparação à grama natural, até nessa questão de manutenção, de receber eventos e ter um gramado em condições logo na sequência, enfim. O quão mais barato é ter uma grama sintética hoje num estádio de futebol? Não é, essa relação não é muito clara, tá? O gramado sintético tem sim manutenção, relativamente é mais barato, é mais simples a manutenção, tá? Mas o gramado sintético é bem mais. O gramado sintético de ponta ele é bem mais caro do que um gramado natural. A conta no longo prazo, eu acho que ela vai mais ser atrelada às receitas que você acaba tendo acesso, né? Então, você fazer um evento lá, você consegue ter mais receita do que um gramado natural, né? Mas a manutenção em si, você tem ali uma escovação, uma reposição de composto que é mais simples. Então, teoricamente ali, eu acredito que você vai ter uma economia em manutenção de mais ou menos 50%, tá? Mas eu não sei, eu não fiz essa conta se ela fecha no período de troca, por exemplo, porque o investimento é muito maior, tá? Ele é bem maior. E aí até um ponto importante que aí 99% dos campos hoje, dos estádios gestores, optam por conta da manutenção. Na verdade, pelas últimas experiências que eu tenho, por exemplo, o caso da MRV, por exemplo, que a gente está executando agora, a primeira necessidade e a primeira premissa deles era a jogabilidade, porque o ano passado eles apanharam muito na questão do jogo, os jogadores reclamando, então assim, a qualidade do natural ali não estava sendo entregue. Então a primeira busca foi, cara, preciso de um campo que o ano inteiro não tenha problema e tenha boa jogabilidade. Então ele realmente entendeu no gramado sintético uma viabilidade de performance. Obviamente que ele atrelou ao uso dos eventos, mas não é assim a essência. Diferente do Allianz, por exemplo. O Allianz é assim, o objetivo é evento e aí a gente vai fazer futebol aqui em alguns momentos. São coisas distintas. Então a origem da necessidade da MRV é realmente a questão de performance de jogo, tá? E aí cada estádio acaba recebendo um gramado conforme a sua necessidade. Não dá para dizer, por exemplo, que o gramado da Arena MRV é o mesmo do Engenhão, que é o mesmo do Allianz Parque, não são todos iguais. Não são todos iguais. Hoje, né, por nós hoje sermos líderes no mercado, hoje a gente tem gramados iguais no Barueri, no Pacaembu e no Engenhão. São no mesmo gramado, porque é da mesma empresa, o mesmo sistema e a premissa era basicamente a mesma. Tá? O Engenhão na época também era um projeto de fazer uma arena multiuso, mas a ideia inicial era a gente tem que ter a melhor performance de jogo. A gente não tá colocando na dúvida a prioridade de jogo. Eu acho que no Allianz, por exemplo, não que não tenha qualidade lá, mas no Allianz a premissa era eu preciso de um campo que dure em todos os eventos que eu for fazer, que aí muda um pouco o cenário. É isso. Legal. E essa mudança, mesmo com a mudança, não coloca em risco os jogadores depois? Não coloca. Porque você tem, só para te explicar basicamente como funciona, quando você vai fazer um evento, você tem uma série de medidas de proteção do gramado que você tem que colocar. Não sei se você já viu aquele Easy Floor, são aqueles tapumes que colocam em cima do campo. Depois do evento, você retira aquilo, é uma escovação, uma limpeza do ambiente e você já tem o campo recuperado, tá? Então, ele volta, o objetivo da manutenção pós-evento é justamente você ter a preservação do campo assim como ele foi homologado lá no início da inauguração. Então, o nosso estudo diz, então, por exemplo, a gente está indo para o terceiro ano do Engenhão. As 3 medições, porque são rehomologadas ano a ano, as 3 medições são iguais, sem nenhuma alteração. Tá?
Obviamente que, vamos falar lá, por exemplo, no caso do Atlético Paranaense, eles estão na 8ª. O campo ainda é homologado, mas você vai, obviamente, perdendo um pouco de performance. Ali você já está ali no final da vida útil do gramado. Então, ali é um ponto mais crítico. Mas agora, de início, você não pode ter nenhuma variação de performance. Perfeito. Lucas Montes, diretor comercial da Total Grass, de novo, obrigado demais pela atenção e que essa discussão ela possa ser ampliada, né? Hoje tem muita gente falando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, mas de discussão mesmo, de sentar. Já te chamaram, por exemplo, para alguma reunião na CBF sobre gramado sintético? Ainda não. Nunca, né? Sempre Agora fica talvez, só nesse... né? Sempre fica só nesse bate-papo, é bom, é ruim, mas tecnicamente nunca houve nenhuma reunião, né? Porque o que eu sinto, tá? Aí nos bastidores, pelos times, porque a gente obviamente vai conversando com os nossos clientes e a gente entende que, óbvio, até o Botafogo fez uma nota, acho que interessante, que vai muito de acordo com o que eu acredito, querem discutir, vamos discutir com embasamento. Então, assim, eu quero me pronunciar, vocês querem ter o debate, então vamos se aprofundar. E os times que optaram pela troca do natural pelo sintético compraram uma briga. E eles fizeram já o dever de casa. Então, esses times estão muito preparados, embasados. Então, se você realmente está com intenção de entender realmente se vale ou não vale, se a briga pelo natural é melhor ou não, tem que buscar quem trocou, ou quem fornece, ou quem está envolvido nisso. Porque, até um exemplo, respondendo ali a postagem do Neymar tá bom, o Neymar é contra o gramado natural, ou sintético, mas ele já jogou alguma vez no campo do Newton Santos? Ele nunca pisou num gramado sintético, ele nem sabe como que é. Ele pode ter visto lá do Instituto Neymar, que é um society, mas assim, qual é a base real dele para poder fazer ter uma conclusão dessa, né? Então é basicamente isso, acho que falta um pouco de profundidade aí.